cumprimentamos a todos os internautas na paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no programa Vasos de Bênçãos. Estou aqui juntamente com a irmã Maria Alves, a professora responsável pela Escola Bíblica Dominical, jovens, adultos e adolescentes na congregação Coab. Juntamente conosco está também o irmão Paulo Pereira, professor da Escola Bíblica Dominical, e o jovem Flávio Gonçalves, também professor da Escola Bíblica Dominical. Estará fazendo comigo essa entrevista o irmão Anderson. Estaremos juntos entrevistando os irmãos. Agora, de início, gostaria de ler um parágrafo de Antônio Gilberto, do livro de um manual da Escola Bíblica Dominical, que diz assim: a escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28:20 e Marcos 16:15. Ela é uma parte da igreja, ela é a própria igreja, ministrando o ensino bíblico metódico. A escola dominical é o ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, a família, enfim, toda a comunidade, tal como fazia a igreja nos dias dos apóstolos. Então, com este versículo, eu gostaria então de começar a questionar os irmãos sobre essa questão do que é realmente, a escola dominical. Irmã Maria, porque eu, o irmão Flávio, o irmão Anderson, o irmão Paulo, você, porque nós precisamos participar da escola bíblica dominical? Principalmente nós que estamos como mestre, como ensinadores, devemos sempre participar, mesmo quando a gente não está na frente ensinando, porque o Espírito Santo está sempre presente nas escolas, na aula, e nesse momento, quando ele está ministrando na nossa vida, que a gente está ali falando, ou que o outro professor também está falando, é o Espírito Santo quem revela o ensinamento. Então tu está sempre aprendendo, e tudo que tu vem aprender do Senhor serve para alguma coisa, nunca volta vazia a palavra dele, ele mesmo diz. Então, irmãos, quando tu vem na escola dominical, tu já vem preparado para aprender, não pelo que o teu irmão vai te ensinar, mas pelo que o Espírito Santo vai revelar a ele. E isso é a base da nossa vida cristã, ser dirigido pelo Espírito, ser ensinado por ele, ser orientado por ele. É por isso que devemos participar da escola dominical, mesmo nós já conhecendo a palavra, nós praticando a palavra, porque a palavra se torna nova todos os dias. Eu mesmo conheço pessoas de muita idade que hoje mesmo tu fala na escola dominical e eles têm saudade das coisas que eles aprenderam naquela época. E hoje nós temos aprendendo exatamente a mesma coisa que eles aprenderam. Só com a renovação da nossa mente, porque a palavra de Deus diz que a nossa mente deve ser renovada todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Então eu creio que a base de todo cristão é a escola dominical. Mas agora para o irmão Flávio, digamos assim que eu venha ter vários cursos, se eu leio muitos livros, se eu tenho conhecimento da Bíblia, se eu leio a Bíblia sempre, se eu participo de todos os cultos, por que eu tenho que participar da escola dominical, já que eu tenho um certo conhecimento? Fazendo um cumprimento a todos com a paz do Senhor. Martinho Lutero, que é conhecido como um dos instrumentos usados por Deus para a reforma, dizia que ele, com todas as capacidades, todo o conhecimento que tinha, ainda não tinha todo o conhecimento necessário. O próprio apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever a teologia cristã, ele dizia que em parte conhecemos. A gente vive hoje em tempos onde até os livros que nós lemos, até cultos que se façam, correm o risco de estar serem dirigidos de maneira que não são conforme a vontade do Senhor. Então a gente precisa estar sempre buscando aprender e conhecer de maneira profunda a palavra, e esse meio, a escola bíblica, esse instrumento usado por Deus, tem sido hoje uma das melhores alternativas que a igreja tem para que conheça. Ela é atualizada, ela traz mensagens que se adequam aos nossos dias, são capazes de dar discernimento à igreja como um todo, naquelas questões que, principalmente nos nossos dias hoje, precisam ser trazidas para a igreja e precisam ser expostas da maneira que a Escritura demonstra que elas são na verdade.
Amém. Muito bem. Agora o irmão Anderson, que vai continuar, né, questionando os irmãos, vai continuar com a entrevista. Ele também é um dos professores da Escola Bíblica Dominical aqui na Coab, ele está auxiliando a irmã Maria. Então, parto para ele. Fica à vontade, irmão. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, internautas. Eu tenho uma pergunta para o irmão Paulinho, que fala a respeito da Escola Bíblica Dominical e esse interesse que falta um pouco, que a gente sente que falta um pouquinho para vir à escola. Então, para o irmão, o que é necessário para que todos os irmãos, o que deveria acontecer para que todos os irmãos sintam esse interesse para vir à escola dominical, aprender o fundamento da palavra? O que deveria acontecer, na opinião do irmão, para que eles realmente se interessem? Amém. Primeiramente, eu desejo cumprimentar a todos os irmãos aqui presentes, com a paz do Senhor, bem como os irmãos internautas que assistem este vídeo. Irmão Anderson, uma pergunta muito interessante, e eu entendo que falta nesta última hora, quem sabe, da igreja, na face da terra, que o povo de Deus, o povo chamado, o povo escolhido por Deus, precisa ouvir mais a voz do Senhor e obedecer, porque a palavra de Deus, na palavra de Deus, o Senhor Jesus nos chama para crescer na graça, para crescer no conhecimento de Deus, da palavra, das coisas do Senhor. Deus nos fala através da sua palavra o quanto é importante nós aprendermos a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, capítulo 13, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Ora, isto se faz na escola bíblica dominical principalmente, porque nós servimos ao Senhor numa denominação, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nos oferece o ensino da palavra de várias maneiras, né? Não só na escola, mas como no culto de ensino, mas principalmente na escola bíblica dominical, nos moldes que a igreja nos oferece no domingo pela manhã, onde nós podemos vir para a casa do Senhor, nos consagrar e aprender a palavra de Deus, onde a pessoa principal é o Espírito Santo. Nós não estamos sós. Então, por isso eu respondo, no meu entendimento, que o povo de Deus precisa ouvir mais a voz do Senhor chamando para aprender e obedecer, vir para a casa do Senhor nos domingos pela manhã, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembrando também que quando nós lemos e meditamos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver o Senhor Jesus mais ensinando do que pregando a palavra de Deus. O Senhor Jesus teve uma preocupação muito grande com o ensino da sua palavra, bem como nós vemos esta preocupação nas nossas lideranças nos dias de hoje, em que o povo de Deus aprenda a vontade e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém. Uma pergunta também para a irmã Maria, quais os perigos que a igreja quais os perigos da igreja que não tem um estudo fundamentado na palavra, que não se interessa pelo estudo e às vezes se interessa mais por modas, por movimentos, do que propriamente pela palavra? Que perigo essa igreja corre? Para começo, né, de início de conversa, aquele que não vive pela palavra já está correndo perigo, né? Já é o primeiro passo. E a forma da gente aprender a palavra, como disse o irmão Paulinho, né, o irmão Eduardo, é na escola, porque na escola é onde nasce os talentos, é onde tu descobre quem vai ser pregador, é onde tu descobre quem vai ser cantor, é na escola, começa lá desde a infância, né? Eu trabalhei também com criança pequena, eu trabalho com os adolescentes, e eu vejo nos adolescentes os talentos brotando, mas no culto às vezes nem é tão aproveitado, mas na escola dominical é onde tu vê
o nascer do poder de Deus na vida de cada um é na escola dominical. E também outra coisa, aquele que não quer aprender a palavra, ele não tem estrutura para vencer o inimigo, porque o próprio Jesus venceu o inimigo pela palavra. E se nós não aprender da palavra, não tem como nós vencer as adversidades que nós vamos ter que enfrentar até o final da nossa caminhada. O próprio apóstolo Paulo disse que ele combateu o bom combate e guardou a fé, né? Mas é por quê? Porque ele vivia combatendo, como nós também vivemos combatendo. Todos os dias a gente tem um combate, né? Muitas vezes até com nós mesmos, mas só vamos aprender isso pela palavra. Se não ser pela palavra, não tem outra forma. E outra coisa que eu acho assim, que é muito importante pela palavra é o avivamento dentro da igreja. A igreja que tem muito barulho, mas não tem palavra, não tem poder de Deus. Porque o poder de Deus está na palavra, não é no barulho, não é no pulo, não é no grito que está o poder de Deus. O poder de Deus está em tu meditar na palavra, porque lá em Salmo diz que devemos meditar nela de dia e de noite. Irmãos, e não é só meditar, nós temos que viver, nós temos que praticar a palavra. Né? Tem aquele salmo que diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas como é que tu vai ter a palavra se tu não vir aprender ela? Se tu não vir destrinchar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela é literalmente, simbolicamente e espiritualmente. Não, é várias formas tem a palavra de Deus. E Deus tem várias formas de falar com a gente na mesma palavra, né? Então a gente tem que conhecer pelo menos um pouquinho da palavra de Deus para poder dizer: eu sou cristão. Porque cristão quer dizer parecido com Cristo. E como é que vai ser parecido com Cristo se tu não conhece Ele, tu não conhece o jeito que Ele vivia, tu não sabe o que Ele fazia, tu não sabe o que Ele faz? Porque quem não conhece a palavra de Deus não conhece o poder de Deus. O poder de Deus é somente através da palavra. E onde vamos destrinchar essa palavra? Nos cultos, 1h30, 2 horas, o máximo que a gente tem de culto. Ainda tem a parte do louvor, né, que é a adoração. Sobra muito pouco tempo. E tu não tem como fazer uma pergunta num culto se tu tem uma dúvida. Onde tu vai tirar a tua dúvida a respeito da palavra de Deus? A respeito do nosso cotidiano mesmo, porque muita gente tem um novo convertido e quando ele aceita Jesus, ele acha que a vida dele vai ser um mar de rosa. Mas no momento em que ele começar a frequentar a escola dominical, ele vai descobrir que ele também vai ter aflições, ele vai descobrir que ele vai passar por provas, ele vai descobrir que ele vai ser aperfeiçoado, que ele vai ser modelado, e tudo isso pela palavra de Deus. E onde se aprende ela? Na escola dominical. Eu acho que a base do cristão é a escola dominical. Eu diria que deveria ser um culto que deveria ter mais gente, deveria ser mais frequentado. E vou dizer para os irmãos que nós, como líderes, o irmão Paulinho, o irmão Anderson, né, os irmãos que lecionam na escola, eles têm esse temor, porque é o culto que menos é frequentado. Eu não sei se é porque é no domingo pela manhã e todo mundo passou uma semana cheia de compromissos, de trabalho, e no domingo quer dedicar aquele dia para a família, a passeio, a descanso, outros afazeres, mas deixa a escola de lado. Irmãos, eu quero dizer que aquele crente que não frequenta a escola, ele não tem uma estrutura espiritual firmada num alicerce, assim, fundamentado na palavra. Ele tem salvação, ele encontra salvação, mas ele não tem um alicerce na palavra para enfrentar o que é. Ele vai estar sempre meio balançando. E a palavra de Deus diz que não devemos balançar, devemos ser firmes, né? Porque aquele que tem fé não se abala, permanece para sempre. Então nós devemos, acima de tudo, irmãos, acima de tudo, estudar a palavra. Eu, desde que aceitei Jesus, eu sempre fui fã da escola dominical, né? E Deus, graças a Deus, tem me honrado. Eu não tenho assim um domingo. Os outros dias da semana eu tenho preguiça de acordar cedo. Realmente eu confesso que eu tenho essa preguiça. Mas chegou no domingo, é o horário, assim, é o dia que eu mais acordo cedo. Eu já acordo, já tomo banho, já me preparo. Porque eu sei que para mim aquele dia é o dia mais importante da semana. Por ser o início da semana, onde eu vou dar a minha primazia para o Senhor. Né? Porque eu inicio a semana já entregando a minha vida para Ele na escola dominical. Então domingo, assim, eu acho assim, que é o dia principal nosso, porque é um dia que tu está livre dos teus afazeres normais do dia a dia. Então aquele dia tu pode dedicar, aqueles momentos que tu vem na escola dominical, é um momento de adoração ao Senhor. Né? E como tudo aquilo que a gente dá ao Senhor, Ele nos dá retorno,
Então, o que a gente vem fazer aqui, adorar Ele nos dá tudo em conhecimento de volta, né? E eu creio que o Espírito Santo hoje deve estar se agradando com esse programa, porque eu creio que vai causar um certo despertamento nos irmãos que vão estar ouvindo, porque a palavra de Deus mesmo diz que em tudo Deus tem um propósito. E se hoje nós estamos fazendo esse programa, chamando a atenção, procurando despertar os irmãos para vir aprender a palavra, é porque Deus está realmente interessado em que a igreja aprenda, que a igreja realmente está necessitada de aprender a palavra, né? Eu acho que acima de todas as coisas está o propósito de Deus na escola dominical. O próprio Jesus diz: ide ensinar e fazer discípulo, né? E nós não podemos só ficar para nós aquilo que aprendemos, também temos que passar para os outros, os novos convertidos que estão chegando agora, os adolescentes que nós temos. Não só ensinar a palavra, mas nós temos que ajudar a moldar o caráter, a personalidade. E nada melhor do que a palavra de Deus para formar um bom caráter num adolescente, numa criancinha. A própria palavra de Deus diz que tu deve ensinar a criança para que depois, quando adulto, não venha se perder, né? Que ela não vai errar o caminho. Tem o salmo que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando adulto ele não venha se perder, ele sabe onde é o caminho certo. Então, irmãos, eu acho que a escola dominical, acima de tudo, de todas as... Tem o departamento jovem, tem o departamento de casais, tem departamento de louvor, tem vários departamentos dentro de uma igreja. Mas eu acho que o principal departamento que existe dentro de uma igreja é onde tu aprende a arma contra o inimigo, que é na escola dominical. Amém. Amém, né? E agora sim, a irmã falando, né, que ensina, né, o aluno, porque depois, quando ele crescer, ele não vai esquecer, né? Agora, enquanto a irmã falava, eu estava meditando e pensando até mesmo que muitos internautas não conhecem a história da Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical começou em 1780, segundo o livro do Gilberto, né, do irmão Gilberto. 1780, e teve início a Escola Bíblica Dominical, na Inglaterra, por um jornalista. Sendo que como ele teve essa ideia, como esse jornalista ele trabalhava nos presídios, ele começou a ver que nas ruas haviam muitas crianças que pareciam estar sem rumo. E ele trabalhava nos presídios, então ele começou a pensar assim: para que essas crianças não venham crescer sem o conhecimento da palavra e venham parar neste lugar, então eu vou ensinar a elas a palavra de Deus. Então, Robert Hakes, ele pegou e começou a ensinar essas crianças, levava essas crianças para um local onde ele fez tipo uma escola. Ele conversava com os pais dessas crianças para que essas crianças fossem levadas para lá. Então, todo domingo ele passou a ensinar essas crianças o quê? A palavra de Deus. Ele fez uma escola onde ele ensinava a leitura, a aritmética, mas o objetivo maior era ensinar a palavra de Deus, para que quando essas crianças viessem crescer, não viessem assim ter o futuro de muitos cidadãos que ele, né, conhecia, que foram presos, caíram, né, partiram para o erro. Então, começou com essa história deste irmão, Robert Hakes, e ele teve muitas dificuldades, mas todas elas ele conseguiu levar adiante, porque foi obra de Deus, porque era da vontade de Deus, né? Quando Deus está no comando, pode-se levantar tudo, mas a obra vai adiante. Prevalece. Prevalece, né? E foi maravilhoso, é maravilhosa essa história, né? Mas este é apenas um resumo. Mas eu quero ler para vocês um parágrafo que diz aqui, que foi no dia 3 de novembro de 1783, em que Hakes triunfalmente publicou em seu jornal a transformação ocorrida na vida de suas crianças. Até hoje, dia 3 de novembro de 1783, é considerado como o dia natalício da Escola Bíblica Dominical, né? E por isso nós damos graças. E a Escola Dominical chegou a nós também aqui no Brasil em 1855 e prevalece até hoje. Então agora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o irmão Paulo. Um dos objetivos da Escola Bíblica Dominical é desenvolver a espiritualidade
e o caráter cristão na vida do aluno. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como assim desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão no aluno? Como assim? O irmão poderia nos explicar? Perfeitamente. E eu entendo que a escola bíblica dominical, ela faz este trabalho. Automaticamente, a escola bíblica dominical realiza este trabalho na vida dos seus alunos. Ela vai transformando o caráter e a espiritualidade da pessoa que frequenta. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida daquela pessoa, no momento em que ela aceitou a Jesus. Mais o ensino da palavra do Senhor, as duas coisas juntas vão trabalhando para mudar a vida da pessoa, mudar o caráter, num nível de espiritualidade em que aquela pessoa vai poder ser percebida pela sociedade que está melhorando. Nós podemos ver isto, e aconteceu uma experiência pessoal comigo, quando eu conheci um jovem, outro dia, muito longe, quando eu estava para fora, e depois de estar conversando com aquele rapaz lá, um familiar, eu percebi algo diferente, uma pessoa muito educada, algo diferente naquele rapaz. E depois de 2 ou 3 dias lá naquele lugar, que ele foi me dizer que ele frequentava a escola bíblica dominical, que a sua mãe era cristã, que ele de berço já era um aluno da escola. Então eu falei para minha esposa, mas assim a gente pode ver o trabalho da escola dominical na vida das pessoas, transformando vidas, mudando vidas, ensinando a crescer no conhecimento de Deus. Por isso, irmã Mara, eu creio que é algo que a escola realiza sem dúvida. Basta a pessoa frequentar a escola com aquele desejo de aprender a palavra de Deus, de crescer no conhecimento, que o Espírito Santo vai completar a obra na vida destas pessoas. Amém. Agora, irmã Maria, o segundo objetivo é treinar o cristão a serviço do mestre. Como treinar? Como assim treinar o cristão a serviço do mestre? É como eu já tinha falado antes, é onde a gente descobre os talentos, né? Onde a gente descobre os dons de cada aluno. Porque hoje mesmo aconteceu comigo na escola dominical, né? Uma irmã que ela nunca tinha cantado o hino da harpa, né? E ela ficou maravilhada quando eu disse para ela: irmã, passa aqui e canta o hino da harpa. E ela veio toda faceira, toda, sabe, alegre. A gente via que ela estava assim, uma emoção tremenda. Aí depois ela conversou para mim: irmã, é a primeira vez que eu estou cantando o hino da harpa em todo o tempo que eu estou na igreja. E eu sempre tive desejo de cantar, mas eu não sei porque nunca ocorreu de eu cantar. E ontem o Senhor me tocou de eu pegar e botar um CD e ficar ouvindo o hino da harpa. E hoje a irmã me chamou para cantar, então eu me senti muito alegre. Então, muitos dentro da igreja têm talentos e estão lá parados no cantinho, porque exatamente por isso. Por quê? Porque não vem frequentar uma escola dominical, onde vai ser despertado esse talento. Aonde é que a gente descobre que um menino vai ser um pregador da palavra? Um jovem vai ser um pregador da palavra? Na escola dominical. Eu que sempre trabalhei com os adolescentes, irmãos, em poucas conversas que eu tenho com um menino, eu já sei se ele vai ser um bom pregador ou não. Tá? Pelo fato de tu olhar para ele e a forma com que ele se expressa da palavra, tu já sente o poder de Deus na palavra quando ele fala. Então a gente geralmente pega aqueles meninos. Eu já trabalhei com meninos, na família assim, todos já tiveram preso, todos traficavam, foi tremendo, não foi aqui na Coab, foi em outra igreja quando eu morava aqui ainda. E só ele na família, como se diz por aí, né, deu certo. Por causa que desde pequenininho eu tive que enfrentar a família, tive que enfrentar o pai, né? Fui lá, como se diz, peitar o pai, porque o pai era terrivelmente contra os crentes, para que esse menino com 11 anos pudesse se batizar. E esse menino veio se batizar e ele é um exemplo. Hoje ele louva o Senhor, ele prega a palavra, né? E ele foi o único que destoou da família, sabe? Diferenciou da família. Porque a família toda foi assim, completamente à bancarrota, né? Uns eram perdidos no tráfico, as mulheres da família se prostituíam, era terrível a família dele. E ele, Deus, pela misericórdia, colocou ele dentro da escola dominical, ainda menininho, com 11 anos de idade,
E ele sentiu o desejo de se batizar e não tinha coragem de falar para o pai. Aí ele falou para mim, irmã, tu vai lá e fala para o pai para ver se ele deixa eu me batizar, que eu queria me batizar, queria fazer parte da igreja. E eu fui, irmãs, eu fui lá com a honra e glória de Jesus. E aquele pai assinou, porque lá onde a gente morava onde eu morava antes, só é batizado a criança se o pai autorizar, tem que ser assinado um documento. Ainda mais que o pai não era crente. E esse pai assinou aquele papel. Então, hoje eu vejo ele louvando o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e eu vejo assim a diferença que fez a escola dominical na vida daquele menino. Com 11 anos de idade, qual era o futuro que ele tinha? Se perder, como todos na família se perderam. Mas como ele ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem esse poder, irmãos. Ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de mudar a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa, como o irmão Paulo acabou de dizer. Né? Então, na igreja, na escola dominical, é exatamente o lugar onde tu vai descobrir quem tem talento aquilo que tu vai trabalhar. Tu mesmo, durante a escola dominical, que tu está frequentando, como aluno, tu já vai sentir o teu despertamento para aquele dom que Deus vai exercer contigo. Né? Se é na palavra, se é no louvor, se é evangelizar, né? Tem uns que não conseguem pregar a palavra no púlpito, não conseguem cantar, mas são bons evangelizadores. Eu mesmo conheço vários alunos meus, que hoje já estão tudo casados, né? Que eles não sabem pregar no púlpito, mas no corpo a corpo, ali no falar de Jesus para a pessoa, no entrar na vida da pessoa e falar de Jesus, eles têm o dom. Então, irmãos, não é só no púlpito que se mostra o dom. A gente aprende tanta coisa na escola dominical, que a gente aprende até mesmo a orar na escola dominical, né? Porque tem aquele que é tímido, que não tem coragem de erguer a voz em oração, e é na escola dominical onde se desperta. É ali que nascem as dirigentes de círculo de oração, é ali que nascem os pregadores, é ali que nascem os cantores, é ali que nasce todo o ministério, que tu vai descobrir o ministério de cada um na escola dominical. Então tu pode ver uma igreja onde o povo não frequenta a escola dominical, o grau de espiritualidade é muito pequeno. A gente vê por aí várias igrejas abarrotadas de gente, mas fala de espiritualidade, quando eles falam de Espírito Santo, fala de poder de Deus, eles não conhecem. Né? Então, eu acho assim que a escola dominical, eu penso dessa forma, e eu creio que todo cristão deveria pensar. É o culto mais importante que tem, e é onde tu descobre aquele dom que tu tem guardadinho, que Deus te deu para te exercer. Porque na escola dominical a professora diz assim, fulano, passa aqui, ó. A primeira vez tu vem apavorado, né? Todo tímido, todo cheio de medo. Na segunda vez que te chama, tu já vem com um pouquinho mais de coragem, né? Aqui um mês, mais ou menos, que tu já frequentou a escola, tu já viu outros irmãos fazer a mesma coisa, tu vai perdendo aquele medo, né? Tu vai adquirindo confiança, tu vai agarrando coragem. Aí um dia tu tá no culto, o pastor te chama, irmão, hoje tu vai dirigir o culto. Ah, tu vai gelar? Não, mas eu já orei lá na frente, né? Dirigir deve ser mais ou menos a mesma coisa. E Deus te dá essa coragem, sabe? Vai te dando, porque a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando na obra de Deus, irmão. Porque a gente não sabe naquilo que Deus vai te usar. Hoje Ele pode te usar pregando a palavra. Amanhã Ele pode te usar cantando um corinho, né? Às vezes tu tem que fazer um culto todo, como já aconteceu esses dias aqui com o irmão Paulo. Ele teve que dirigir, ele teve que cantar o corinho, ele teve que cantar o hino da harpa, né? E ainda trouxe a palavra no final. Até por sinal foi uma vez aquele culto. Eu nunca vou me esquecer daquele culto. Né? Por quê? Porque foi um homem experimentado na escola dominical. Se eu não tivesse frequentado a escola dominical, eu ia temer cada vez que tivesse que fazer alguma coisa. Porque a própria palavra diz que o Espírito usa naquilo que for necessário. Então não existe ninguém, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Tu tem o teu dom, aquele que Deus te deu. Mas tu tem que estar apto a ser polivalente na obra de Deus. Se tu tiver que ir no hospital orar pelo enfermo, tu tem que ir. Né? Se tu tiver que enfrentar um endemoniado lá, tu tem que ir lá expulsar aquele demônio. Né? Aquilo que tiver que ser feito, tu tem que estar apto a fazer. E só tem uma forma, né? Aprendendo pela palavra. Né? Eu creio que o celeiro dos dons é a escola dominical. Uma pergunta agora para... Obrigado. Uma pergunta agora para o Flávio. A respeito da lição em si mesmo, porque nós temos, a cada semestre nós temos uma lição muito edificante e a gente aprende muito. Trimestre.
E esse trimestre a gente está aprendendo sobre os profetas menores e muito edificante mesmo. E eles têm muito que falar para nós e a gente tem muito que aprender com eles. E a pergunta para o irmão Flávio é: quem foram os profetas menores e por que eles são chamados assim, profetas menores? Pois bem, irmão, a lição desse trimestre são os 12 profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. E trata sobre esse assunto, os 12 profetas menores. Quem foram esses 12 profetas? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas são chamados de profetas menores não pelo teor do ministério profético deles, apenas pelo tamanho do livro deles no cânon, na palavra de Deus. Isso não significa que o ministério deles não foi profundamente usado por Deus. Pelo contrário, são homens que, apesar de terem pregado há muitos séculos atrás, foram usados por Deus para trazer mensagens que se adequam totalmente aos nossos dias. Falam sobre a falsa espiritualidade, sobre falsa adoração, falam sobre idolatria, falam sobre a injustiça no meio do povo de Deus e também em meio às nações, falam sobre a maldade das pessoas na sua maneira de se portar, falam sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a grande mensagem da palavra de Deus. Então são livros inspirados pelo Espírito Santo, da mesma maneira que os outros livros são livros que, apesar dos ministérios terem nascido, apesar desses homens terem pregado em diferentes momentos da história, foram todos igualmente inspirados pelo Espírito Santo, e a palavra deles, como toda a palavra de Deus, é apta para que o homem de Deus, instruído na palavra, esteja apto, como foi colocado anteriormente, para toda a boa obra, para estar preparado para enfrentar esses nossos dias, a nossa realidade. Amém, obrigado, irmão Flávio. Então vai uma última pergunta agora para o irmão Paulo. Como o irmão Flávio aqui falou, a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável. E os profetas que falaram antes, os antigos que falaram, eles falam hoje para nós igualmente. E a pergunta que vai para o irmão Paulo é baseado na Epístola de Hebreus, no primeiro capítulo, verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós estudamos, nós aprendemos muito com os profetas, e Deus tem muito a nos falar através desses homens que deixaram gravado nas Sagradas Escrituras as palavras de Deus. Mas qual seria a diferença hoje dos profetas de hoje, dos profetas do Antigo Testamento? O que o Senhor tem a falar sobre os profetas? Bom, irmão Anderson, a respeito deste versículo da palavra de Deus que o irmão fez menção, a Bíblia está nos dizendo que outrora o Senhor nos falou pelos profetas, e continua falando, como o irmão Flávio citou, tanto que nós estamos estudando, 12 livros escritos por profetas de Deus, também para a edificação das nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor nos falou através do Filho. O que este versículo da palavra do Senhor está dizendo para nós colocarmos de uma maneira mais clara, melhor entendimento para os irmãos? Está dizendo que neste último dia nós vivemos pela graça de Deus, a graça de Deus que já foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a salvação que o Senhor Jesus nos oferece. Por isso, quem sabe também um pouco do motivo do povo de Deus estar um pouco descuidado com o ensino da palavra, porque no Antigo Testamento a Bíblia falava das coisas que haviam de acontecer, e no Novo Testamento nós, como cristãos, nós vimos e cremos pela fé que já aconteceu a salvação, o sofrimento vicário do nosso Salvador,
e o preço do nosso resgate que já foi pago. Talvez por isso um pouco de acomodação por parte do povo de Deus, de saber que a salvação já foi entregue e já foi alcançada. Agora, muitas coisas ainda restam por acontecer. E a Bíblia fala, escatologicamente, da volta do Filho de Deus. E este é o pensamento que deve, eu diria assim, incomodar o povo de Deus nesses dias. Como estará o povo de Deus na volta do Senhor Jesus? Estará o povo de Deus preparado para subir aos céus quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja? Então, esta pergunta eu creio que deve ficar para meditação, para todos que assistem este programa e para todos que querem subir aos céus na volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, né? Muito obrigado, irmão Paulo, irmã Maria, irmão Flávio, né? E agora eu deixo vocês à vontade para lançarem aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo o convite para participarem da Escola Bíblica Dominical. Fiquem à vontade. Como eu já falei inicialmente, eu creio que desde o princípio da minha conversão e até mesmo antes do batismo em água, do meu batismo nas águas, eu já ouvi a voz do Senhor me chamando para a Escola Bíblica Dominical. E eu creio ter atendido este convite, eu creio que eu ouvi a voz do Senhor, e nestes anos de frequentar a escola, e eu digo de ser um aluno da escola, porque todos nós somos alunos da escola dominical, muito o Senhor já tem acrescentado na minha vida. Portanto, ouvirdes a voz do Senhor e vir para a escola dominical. Eu quero dizer para os irmãos que já teve dia de eu vir na escola dominical, até mesmo para passar a lição, e não veio ninguém, veio somente eu naquele dia. E eu fiquei entristecida, e eu disse para o Senhor assim, mas Senhor, por que só eu sinto esse despertamento com a escola dominical? Por que a igreja não sente esse despertamento? E o Senhor falou para mim que não é para todos. Não é para todos que têm o mesmo interesse em aprender a palavra. Tem uns que são chamados e outros que são escolhidos. Quando eu aceitei Jesus, que eu me batizei, na primeira semana que eu me batizei, a professora que trabalhava com os adolescentes chegou para o pastor, para o encarregado, e disse, irmão, eu quero sair da escola dominical, não quero mais trabalhar na escola dominical. E o pastor chegou e olhou para mim e disse assim, irmã, a partir de agora tu vai ser responsável pelos adolescentes, tu vai dar aula de escola dominical para eles. Irmãos, eu confesso que naquela hora eu tremi, porque eu não conhecia nada, fazia poucos dias que eu tinha aceitado Jesus, mas eu entreguei a minha vida, disse para o Senhor, se tu me chamou para isso, então tu vai me capacitar, se tu vai me capacitar, eu não vou temer. E daquele dia em diante, irmãos, eu nunca mais temi, e eu faço sempre, os irmãos até reparam, porque sempre que eu dirijo um culto, eu trabalho com os adolescentes, eu faço um apelo para a escola dominical. Irmãos, não é por interesse que venham, por fim, mas é porque eu sei que ali na escola dominical vai fazer a diferença na vida da pessoa. É ali que o Senhor acrescenta nas nossas vidas. Se temos dúvida, é ali que tiremos. Então eu quero dizer assim, irmãos, venham para a escola dominical aprender a palavra, porque sem pela palavra, nós não vamos conseguir vencer mais aqui nesse mundo. A perseguição vai chegar, as lutas vão ser cada vez pior. A própria Bíblia diz que os tempos serão muito mais difíceis. E as pessoas estão levando assim no oba-oba, e não é assim, irmãos. A palavra de Deus é uma coisa séria. Ela realmente ensina, ela realmente orienta, ela realmente faz a diferença. Eu costumo dizer no círculo de oração, quando eu trago a palavra para as irmãs, que a Bíblia ensina até mesmo a fazer sopa. Ela ensina tudo, tudo. Se tu vai fazer um negócio, ela ensina. Se tu vai educar um filho, ela ensina. Se tu vai arrumar uma namorada, ela ensina. Ela ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. Ela é um manual de vida do cristão. Então eu acho que a forma de tu dizer assim, eu sou cristã e eu vivo pela palavra, tem que frequentar a escola dominical. Amados amigos, talvez existam jovens me ouvindo, talvez existam pessoas de mais experiência na caminhada cristã me ouvindo. A palavra de Deus diz em Oséias, no capítulo 4, no verso 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amados, a gente sabe que nesses dias existem muitos movimentos acontecendo por esse mundo afora, também no Brasil. A gente sabe que existem muitos moveres
espalhados por aí. Mas como a gente sabe verdadeiramente que o tal mover vem de Deus? Como a gente sabe que verdadeiramente tal líder ensina a palavra segundo a vontade de Deus? A gente só sabe isso quando a gente conhece a palavra. Por conhecer a palavra é que a gente é transformado, que a gente é mudado. Por isso que Jesus Cristo disse: e conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pelo conhecimento da palavra, é alicerçada na palavra de Deus que a Igreja de Cristo avança. Por meio do conhecimento da palavra e da oração é que a Igreja de Jesus Cristo avança. E ela vai aprender qual é a vontade de Deus, qual é o caminho a seguir quando ela conhecer a palavra de Deus. A gente fala muito em avivamento, e a irmã Maria já colocou isso. Não existe avivamento em nenhum momento, não existe avivamento agradável a Deus, não existe avivamento onde o verdadeiro Espírito, que é o Espírito de Deus, trabalhe, se não for um avivamento alicerçado na palavra de Deus, por meio da qual Deus sustenta todas as coisas poderosamente. Amém. Foi um prazer estarmos aqui comentando, debatendo um assunto tão importante, tão rico, que é a Escola Bíblica Dominical, que é a palavra de Deus. É tão bom, estarmos aqui, mas por hoje nós encerramos e agradecemos a presença dos irmãos que estão aqui e agradecemos também aos irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos e amigos que estão nos assistindo. Então, até mais, agradeço a vocês.